A entrevista desta quinta-feira, hoje, com o prefeito de Arroio do Meio, prefeito Sidnei Eckert. São muitos assuntos nesse começo aí de 2025, também começo de mais um mandato. Como é que está Arroio do Meio, Sidnei? Bom dia. Bom dia, muito obrigado ao Grupo Independente, comunidade do Vale do Taquari, ao Rio do Meio. Olha, acho que todos os municípios aí, sempre quando começa uma nova gestão em qualquer cidade, é normal, né, que até que tu faça a tua equipe de governo, o planejamento, a organização interna, e na rua a comunidade, as pessoas aguardam resultados, né? Então é um tempo um pouco mais corrido, que a gente trabalha um pouquinho mais, mas quando a gente lá atrás é candidato, a gente também sabe disso. Então não temos nada para reclamar, tá tudo certo. E que nem hoje, né? Eu levantei 15 para 6 da manhã hoje e devo chegar em casa depois das 10 horas da noite, né? São 16 horas de atividade, mas a gente faz isso com muito prazer, com muito carinho, porque a gente sabe que é pelo bem da comunidade. Até porque são muitos os desafios, especialmente aí depois da cheia, entre eles situações até anteriores à enchente, que é, por exemplo, o plano de concessão da RS 130. Ontem, inclusive, teve reuniões. O que dá para trazer de informação daquilo que foi apresentado para vocês e tem audiência pública também esta semana? É uma das grandes pautas aí para 2025. Eu vou me restringir aqui ao trajeto de Arroio do Meio, né, entre Lajeado e Encantado. E a gente fez na terça-feira de noite esse encontro para discutir um pouco essa pauta, esse assunto. E no final do encontro a gente ainda acabou todo mundo saindo de lá sem entender muito, né? Então por isso a região, até as lideranças estiveram lá com o secretário de concessões, Pedro Capelupi. A gente esteve na outra semana pedindo um pouquinho de mais de prazo, não apenas 30 dias, mas um prazo de 90 dias. Que foi negado, inclusive, né? Porque a gente precisa entender, né? E só uma observação, lá num certo momento, o próprio Rafael, que estava lá da Secretaria do Estado, percebeu que tinha uma rotatória que estava no quilômetro errado, né? Então a questão a gente tem que entender, né? Nós temos muitos gargalos em Arroio do Meio, né? Pega aqui a Barra da Forqueta, pega a Neugbauer, pega o Trevo. Logo ali tem aquele complexo da Dália, da Dom Pedro II, Helmut Kunto, pega JR, Dona Rita, Novo Horizonte, Pituca, né? São muitos trajetos. Então, a gente precisa entender um pouco melhor. E eu pedi para a minha equipe da Secretaria do Planejamento, né, de ontem, hoje e amanhã ainda, dar mais uma estudada nesse assunto, nessa pauta aí, para amanhã de tarde, no final da tarde, a gente se reunir de novo, com mais o Adelar, o presidente da CISAM, que está bastante envolvido nas discussões regionais, mais uma outra liderança lá do município, para a gente entender um pouquinho melhor quais são as obras que a Arroio do Meio vai receber, onde vão ser essas obras e como vão ser essas obras, para a gente, se forem só 30 dias, para a gente poder entrar um pouquinho mais a fundo nesse debate, voltar na Secretaria do Estado, conversar com as pessoas lá para fazer as reivindicações que a Arroio do Meio precisa. Bom, falando em termos de free flow, que é a proposta que está sendo apresentada, o que se tem de informações de valor de tarifa e do local da instalação das praças, das goleiras, né, como chama? Tudo isso ainda está bastante em aberto ainda, né? Mas a princípio seria ali na Meneghini Veículos, em Arroio do Meio, né? Entre Lajeado e Arroio do Meio. Isso. E a questão de valores, do preço, se fala hoje de uma tarifa máxima de 23 centavos, onde o Estado faria um investimento de 1 bilhão e 300, né? A mobilização, sim, da região como um todo, para que o Estado aporte mais recursos, aporte mais dinheiro, até porque nós, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, nós somos a região que ficou mais atrasada em termos de obras. Nossa região toda aqui são artérias, são veias entupidas, né? É um coração que está funcionando mal. Então, todo esse atraso, todos esses anos que nós pagamos pedágio e não tivemos obras nenhuma, é uma luta da região, nossa, para que o Estado
possa aumentar um pouco o recurso de investimentos para que com isso possa diminuir o valor. E a gente também acredita que, como é uma região boa de trabalhar, vai ter mais empresas interessadas e isso também possa baixar o valor do pedágio, né? Que 23 centavos, 20 centavos fica um valor muito exagerado, muito alto. Para quem vai e volta, cada passagem seria esse valor. Nós em Arroio do Meio e Lajeado, assim, entre nós municípios, a gente tem uma vantagem ainda para carros pequenos, que é a ponte de ferro, né? A gente tem como andar. As pessoas que precisam trabalhar no dia a dia e sentirem que o valor é fora de proposta, a gente ainda vai ter essa possibilidade, né? E também existe a possibilidade, né? O governo federal colocou um recurso à disposição aqui e esse dinheiro está com a prefeitura de Lajeado para fazer uma nova obra, uma nova ponte do lado da ponte de ferro, onde possa passar caminhões, veículos. Então isso, para Arroio do Meio e Lajeado, também vai ser importante que, aí sim, o pedágio, e aí é o correto, né? O pedágio na RS vai acabar pagando aquelas pessoas que apenas usam de passagem a RS 130, né? Então, com a ponte de ferro e saindo a outra ponte ali do lado... E agora estiva também, né? Isso vai acabar parando ali na frente, né? A hora que a ponte da RS estiver pronta... A estiva vai ser desativada? Não vai, mas na primeira enchentezinha que der, a gente sabe que a água vai acabar mexendo com ela, né? O que a gente precisa lutar, daí sim, de novo, é uma luta regional do anel viário, né? E aí é uma nova ponte ali na ponte do DENIT do Exército. Ali se tem a ideia de fazer uma nova ponte, porque essa ponte do DENIT ela vai ser retirada ou ela fica por lá? Não, ela é uma ponte do Exército, né? Assim que a RS estiver pronta, o Exército vai recolher a outra ponte, né? E aí a ideia é uma nova ponte naquele local. A região como um todo, né? A gente precisa pensar, nós temos aí um assunto regional, né? Nós temos a questão da ponte Lajeado Estrela, a gente tem a questão da ponte que se falava antes, Arroio do Meio e Colinas, mas agora nós temos que falar em região alta do Vale do Taquari e o outro lado do Rio Taquari, né? Nós vamos ter que, esse estudo do anel viário tem que ser aprofundado. E ali esse trajeto ali da ponte do Exército, da ponte do DENIT, também vai ser muito importante nesse processo. Bom, Sidney, ainda falando sobre toda essa situação de reconstrução, a ligação de Arroio do Meio com os demais municípios segue sendo pauta e a ponte da ERS 130 tem previsão, pelo menos segundo a EGR, para o dia 29. Como que vocês têm observado a evolução das obras? Olha, a gente sempre fica, vamos dizer, com o pé atrás. Exatamente. Né? A gente fica desconfiado porque o tempo é curto, né? Mas, felizmente, né, a gente hoje está com outras opções, a própria questão da estiva que o Renato comentou, tudo isso ajudou a melhorar bastante. A gente vê que a obra acelerou, os pilares agora estão prontos, né? Tem a questão dos acessos, dos aterros também, mas a pressão que o Vale do Taquari está fazendo, tudo aquilo que aconteceu, da data de dezembro, a gente vê hoje uma presença constante do presidente da EGR, do Vanacor, está quase que diariamente aqui na região, acompanhando a obra dia a dia com o cronograma. Vamos continuar com a esperança que seja no dia 29 de março, mas também não deve ser muito depois disso, né? Pelo menos a gente começa a ver a obra de fato acontecendo. Bom, ainda falando de Arroio do Meio, a gente teve a informação esta semana de que o Ministério Público estava recomendando a anulação da licença prévia para a construção do parque no Morro São José. Em que pé está essa situação? Olha, eu não consegui me apropriar desse assunto ainda, né? Até agora eu só vi ele pelas redes sociais, pela internet, pela imprensa, inclusive Ministério Público, a promotora de Arvorezinha, a doutora Valquíria, me ligou essa semana e a gente marcou para quinta-feira da semana que vem a gente ir até a Arvorezinha. Então vai o jurídico junto, vai o pessoal do meio ambiente, vamos lá conversar com ela para conhecer o despacho dela e realmente o que ela está pensando. Mas em algum meio de comunicação, né, eu ouvi falar alguma coisa
que ela estava se referindo ao novo plano diretor. E isso a gente já tinha sinalizado, né, junto com o próprio prefeito Danilo, ainda numa reunião técnica que os empreendedores do Morro Gaúcho fizeram um sábado de manhã na Câmara de Vereadores da Prefeitura, ainda no final do ano passado. Tanto eu como o prefeito Danilo, a gente tinha comentado isso, porque a gente viu aqui no MP de Lajeado com o promotor Sérgio de Fimbach e o pessoal da Univates apresentando esse novo plano diretor, onde mostra, né, que os nossos muros, as nossas encostas, todos eles estão sinalizados com possibilidade de deslizamentos, né? E o novo plano diretor, esse que está sendo construído para os 7 municípios do Vale do Taquari, pago pelo governo do estado, estudo feito pela Univates, esse é um plano que vai levar mais ou menos 1 ano e meio até ele ser formalizado, até ele ser decidido oficialmente dentro da região e dentro dos municípios. Nós provavelmente vamos ter no dia 4 de fevereiro, daqui a alguns dias, numa terça-feira, onde o Univates vem apresentar seus estudos, onde o promotor Sérgio vai estar junto, a Cíntia do Codevate, da Univates, vai estar junto, onde vai começar a apresentar um pouco para a comunidade os estudos que eles estão fazendo. Então vai ficar esse debate, por exemplo, a própria questão da cota de construção nas cidades, tudo isso está indefinido. E é lógico, né, que tudo aquilo que aconteceu ano passado na catástrofe, com os deslizamentos, com os desmoronamentos, com tudo isso, em qualquer morro, em qualquer área de risco, os estudos vão ter que ser mais aprofundados. A gente sabe também que a nossa justiça, por natureza, ela é garantista, né? As pessoas procuram se garantir para que não incorram no erro, né? Então, acredito que esta posição do Ministério Público é muito mais uma atitude preventiva e que apenas vai precisar de estudos técnicos mais embasados, mais aprofundados. E isso não é só nesse caso do Morro Gaúcho, mas também para qualquer obra que nessas 7, 8 cidades mais atingidas vão acontecer nos próximos anos. Pois é, inclusive dentro de todo esse complexo que estava sendo projetado, envolve uma série de atrativos, além de questões de restaurantes temáticos, haveria um bulevar e um monumento do Gaúcho de 50 metros de altura, que é esse projeto que é um espaço belíssimo em Arroio do Meio e que pode ser melhor aproveitado para o turismo. Vamos pegar agora, por exemplo, só isso que aconteceu em Gramado ultimamente, né? Gramado é uma região parecida com a nossa, onde é que um bairro inteiro praticamente foi interditado, né? Então são situações novas que vêm acontecendo desde o ano passado, nos eventos climáticos, onde tudo vai precisar um pouco mais de estudo, o conhecimento técnico, o pessoal da geologia, os geólogos, né, ter estudos mais aprofundados, porque é um projeto lindo, maravilhoso, mas também ele é de muito peso, de muita obra, né? Imagina qualquer situação errada que possa acontecer, logo ali do lado tem famílias, tem bairros inteiros morando. Então, é algo que tem que ser bem trabalhado, bem pensado. Nós temos já programado, agendado aí para os próximos dias, também isso já estava antes dessa recomendação do Ministério Público, um diálogo com os empreendedores do Morro Gaúcho, para continuar esse diálogo, conversando com eles. E na outra quinta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá em Arvorezinha, conversando com o Ministério Público para se aprofundar e tomar ciência do que realmente a questão ambiental do MP está pensando sobre esse projeto. Bom, em termos de obras, Arroio do Meio está trabalhando para a construção de um novo prédio de escola. Inclusive teve reunião ontem à noite. O que a gente pode falar sobre isso? Sempre durante a campanha política, né, a gente falou em dar continuidade nas obras, né? Hoje tem uma obra no CTG, também foi muito afetado na época da enchente. Dinheiro da Defesa Civil, licitação feita no governo passado. A gente está acompanhando esse projeto. Temos a calçada de passeio Bela Vista até Rui Barbosa, que está em andamento. Temos a creche da Barra da Forqueta, que está em andamento. E ontem de noite, então, a gente se reuniu com a comunidade da Cascalheira, Passo do Corvo, onde está localizada a Escola Getúlio Vargas,
para apresentar o projeto para a comunidade. Estava lá presente a nossa equipe da Secretaria do Planejamento, a equipe da Secretaria da Educação, também a empresa que venceu a licitação, onde se mostrou como vai ser o projeto, como vai acontecer a obra. A comunidade fez as suas ponderações, fez as suas perguntas. Ninguém melhor do que quem mora no local para conhecer, por exemplo, as questões de águas, onde a água corre mais, onde corre menos, que tipo de problema pode vir a acontecer. Então foi uma reunião muito boa, começou às 20h30, foi até às 22 horas, 1h30 de diálogo, de conversa. Acho que é sempre muito importante, antes que se inicie uma obra, convidar a comunidade, fazer esses esclarecimentos, porque eu sempre digo assim, os prefeitos e quem está nos cargos de chefia na prefeitura, normalmente a cada 4 anos eles são trocados, mas a comunidade permanece ali por uma vida inteira. Então essa é uma escola que já tem 130 anos e assim vai continuar. Então a gente sempre pede para que os maiores fiscais da obra sejam os próprios moradores do lugar, que acompanhem essa obra, porque ela é para a vida deles, para o restante da vida deles. Bom, o que mais a gente pode esperar para esse ano em Arroio do Meio, além de todas essas pautas importantes em termos da administração pública? A gente está falando aí de 23 dias apenas de janeiro, muito trabalho, né, Sidney? A maior preocupação que a gente tem hoje é com a questão das casas da enchente de 2023. Está lá uma lista de 294 famílias e a gente teve com o Maneco nesses dias em Porto Alegre, onde então o governo federal teria depositado ou colocado à disposição de Arroio do Meio, no dia 6 de outubro de 2023, 55 milhões de reais, 44 milhões para casas e 11 milhões para 3 parques. E isso acabou não andando, né? Então a gente está indo para Brasília agora domingo de tarde, eu e o Pedrinho, o secretário do Planejamento, onde a gente segunda e terça-feira, quarta de manhã, esses 2 dias e meio, a gente quer estar lá com o ministro da Defesa Civil e com a equipe de governo da Defesa Civil, porque a gente tem que imaginar, se o governo colocou esse dinheiro à disposição de uma cidade e durante 15 meses essa cidade acabou não fazendo o projeto, daqui a pouco quem está lá no governo, que não conhece a realidade, pode estar pensando, opa, essa cidade não precisa do dinheiro. Então esse diálogo que a gente quer fazer, essa compreensão, pedir mais um alongamento no prazo e a gente entender exatamente para que esse dinheiro pode ser usado, vamos dizer, os 44, pode ser usado para comprar área de terra? Não. Que tamanho de casa tem que ter? Qual é a responsabilidade do governo federal? Qual é a responsabilidade do governo municipal? Então a gente quer, nesses 2 dias e meio, entender perfeitamente como isso está acontecendo, para a gente, na volta, então, poder dar celeridade. Ou daqui a pouco também, se o governo diz, olha, já passou os prazos e não tem mais o que fazer, mas o que a gente não pode deixar as pessoas aguardando alguma coisa, uma esperança, que hoje não tem nada, né? Não tem projeto, não tem área. Não saiu do papel. Não saiu do papel. Já sobre a enchente de maio, isso já está mais avançado, são em torno de 400 famílias. E teve uma empresa de Alagoas que já vem ao Rio do Meio, comprou uma área de terra ainda na época do prefeito Danilo e o município autorizou, que é ali nos fundos da Dom Pedro, onde já tem se vislumbra a construção de 200 moradias. Então, isso maio até está mais adiantado. O que a gente está conversando agora com o Ministério das Cidades e com empresas, para que mais uma empresa adquira mais uma área e faça as outras 200 casas. É por isso que eu digo o que mais me preocupa nesse momento é resolver essa questão das 294 famílias de setembro de 2023, que a gente ainda hoje não tem nada, não tem uma perspectiva. As pessoas nos ligam, nos mandam WhatsApp, nos perguntam todos os dias e a resposta é a mesma. Hoje eu não tenho nada para dizer. Não tem área de terra, não tem projeto, não tem nada. Estamos indo a Brasília para dar encaminhamento a essa situação.
Esperamos e torcemos para que sejamos felizes. São 294 de setembro de 23 e de maio do ano passado. 400. Mais 400 pessoas. Ainda tem pessoas em abrigos em Arroio do Meio? Não, felizmente não, né? Teve os containers do governo do estado, o Grupo Fronte ajudou muito, o Dunga ajudou muito, e dentro das possibilidades o município de Arroio do Meio ofereceu as áreas também, o governo passado foi parceiro, né, para que isso acontecesse e tudo. Infelizmente não tem, mas a gente precisa imaginar agora, né, pessoas morando num container de 27 metros quadrados com um sol de 38, 40 graus, né? É uma temperatura, a própria casa dos frontes, né, são casas de madeira, né, próximas uma à outra. Então a gente sempre fica com essa preocupação, né, porque é normal que as famílias queiram instalar um ar-condicionado, fazer alguma coisa. Não é para fazer, não tem condições para isso, mas daqui a pouco a gente sabe como é que isso funciona. Então sempre, muitas casas de madeira próximas, se der incêndio numa, queima tudo na volta, né? Então são preocupações que a gente tem, né? Por isso da importância tão grande da gente ver com perspectivas futuras para que essas casas, para que todo mundo possa ter uma sua casa e uma casa com garantias, com segurança. Sidnei, obrigado pela participação e bom trabalho aí à frente de Arroio do Meio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o Vale do Taquari, com Arroio do Meio. Um grande abraço, um ótimo dia para todos nós. Muito bem. Prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, participando conosco aqui no Acorda Rio Grande.